Muito boa tarde. Meu nome é Luiz Henrique Paiva, secretário nacional de Renda de Cidadania. Eu hoje divido o tablado aqui com a secretária nacional adjunta de Assistência Social, Valéria Gonelli, e a gente vai conversar um pouco com vocês sobre o cadastro único e busca ativa. Podemos ir. Próximo, por favor. Eu comecei a palestra de ontem perguntando para as pessoas, uma pergunta longa, mas está aqui, a resposta está logo embaixo, então não tem segredo, né? Mas o que o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, Água para Todos, aposentadoria para donas de casa de baixa renda, o Bolsa Verde, o Programa Mais Educação, a tarifa social de energia elétrica, o telefone popular, o Pronatec, a Bolsa Estiagem, entre outros programas, têm em comum. E a resposta: todos esses programas que mudam a vida de milhares, muitas vezes centenas de milhares e algumas vezes milhões de pessoas, são baseados no cadastro único para programas sociais. O próximo, por favor. Para a gente ter uma ideia um pouco da escala disso, nós temos 13,8 milhões de famílias, 50 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. O benefício do Brasil Carinhoso são quase 4 milhões de famílias, mais de 16 milhões de pessoas, quase 500 mil registros de risco de trabalho infantil no cadastro único, mais de 700 mil isenções de taxa de inscrição em concurso público, mais de 11, ou melhor, praticamente 11 milhões de famílias que estão pagando a sua conta de luz com um desconto que pode chegar até 65% por meio da tarifa social de energia elétrica, mais de 200 mil pessoas que estão inscritas ou cursando ou já cursaram o Pronatec, e mais de 800 mil famílias beneficiárias do Bolsa Estiagem. O próximo, por favor. E o que é o cadastro único? O cadastro único é um instrumento que identifica e caracteriza socioeconomicamente as famílias brasileiras de baixa renda. Qual é o perfil de renda das famílias do cadastro único? São famílias cuja renda per capita alcança, no máximo, meio salário mínimo, ou seja, meio salário mínimo de renda por pessoa. Uma família com 4 pessoas tem a renda máxima de 2 salários mínimos. Ou, alternativamente, uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, ou seja, somando a renda de todo mundo, a família pode receber, no máximo, 3 salários mínimos. Ele é, hoje, um mapa representativo da situação das famílias de baixa renda no Brasil. O cadastro veio sendo construído ao longo dos últimos anos, né? E hoje ele já é um mapa muito representativo dessas famílias. Ao mesmo tempo, ele é, tanto para o governo federal, quanto para os governos estaduais, como para os governos municipais, uma ferramenta de política, de planejamento para políticas sociais. Exatamente porque ele traz dados das famílias mais vulneráveis e dos domicílios em que elas vivem. Próximo, por favor. Mas o cadastro é, sobretudo, um fruto de uma parceria que deu certo. Uma parceria do governo federal com os governos estaduais e os governos municipais. Cabe, nessa divisão de tarefas, aos municípios o trabalho que talvez seja o mais relevante de todos, que é ir atrás das famílias vulneráveis e fazer o registro dessas famílias e dos dados dos seus domicílios e dos seus moradores no cadastro único. Isso é fundamental porque permite que todos nós, nos 3 níveis de governo e em setores diferentes da política social, tenhamos um foco num grupo específico. Então, o cadastro ele chama atenção de várias áreas de governo, nos vários níveis de governo, para uma determinada população. O próximo, por favor.
Quais são as informações que são encontradas no cadastro único? Da família e do domicílio, nós temos a composição familiar, o endereço, as características do domicílio, como acesso a serviços públicos de água, saneamento, energia elétrica, despesas mensais, vinculação a programas sociais e, do ponto de vista de cada um dos seus membros, informação de documentação, de qualificação escolar, de situação no mercado de trabalho, de rendimentos, que é um registro muito importante, entre outros. O próximo, por favor. Vou tentar resumir brevemente. O cadastro foi criado em 2001. Houve um decreto que criou, na verdade, um formulário de cadastro único. Era um verdadeiro embrião do que nós temos hoje, mas ainda com muito pouco lapidado, não é? A legislação ainda não definia o público-alvo, que era determinado pelos programas usuários, e, na prática, ele foi se tornar um cadastro único de verdade a partir da criação do Bolsa Família, em 2003, porque o Bolsa Família unificou 4 programas de transferência de renda, 4 programas nacionais de transferência condicionada de renda, e com isso foi necessário, de fato, unificar os cadastros desses programas. E eles foram unificados no cadastro único, de fato, né? Um exemplo era o Bolsa Escola, né, que é um cadastro que não tinha determinadas informações, porque não eram necessários, e esses cadastros tiveram que migrar para o cadastro único e ser completado ao longo dos anos subsequentes à unificação. Próximo, por favor. Em 2005, ao longo desse processo de construção do cadastro, o programa de erradicação do trabalho infantil foi incorporado. Também foi feita a formalização da adesão ao cadastro único ao programa Bolsa Família, com base na adesão dos municípios. Então, todo município tem um termo de adesão assinado junto ao Ministério para operar o cadastro único, um termo que define quais são as responsabilidades, e para tocar o Bolsa Família, gerir o Bolsa Família. Em 2007, surgiu um novo decreto que consolidou o cadastro único, deu mais clareza para os seus objetivos, processos e instrumentos, e estabeleceu claramente quais as competências dos vários níveis de governo. Nos anos seguintes, nós tivemos uma ampliação constante dos programas usuários do cadastro único. Por favor, o próximo. Desculpa. Em 2010, nós tivemos 2 mudanças que foram introduzidas no finalzinho de 2010. Foram introduzidas juntas. Foi o novo aplicativo do Cadastro Único, né? O Cadastro Único versão 7, que é um aplicativo online, de maneira que toda a base hoje do Cadastro Único ela está na base nacional do Cadastro Único. Já não existe mais incompatibilidade entre o cadastro que a prefeitura tinha, o cadastro local e a base nacional. Hoje existe só a base nacional, que é alimentada pelas prefeituras por um sistema que funciona pela internet. E, ao mesmo tempo, a gente adotou um novo formulário do Cadastro Único, que é bem mais adequado para captar situações diferentes de pobreza. Chegamos a 2013 com quase 23 milhões de famílias de baixa renda registradas. E apenas nesse último período, cerca de 800 mil famílias extremamente pobres foram registradas desde o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria, o que mostra o compromisso dos governos municipais em fazer, de fato, a busca ativa, que é o tema que vem na sequência. O próximo, por favor. Mas antes vou falar um pouquinho sobre a importância do cadastro para a assistência social, para a área de assistência social no município. O cadastro único, e assim como os programas usuários, eles dão para a área de assistência social ferramentas para planejar e executar suas ações. O cadastro, por exemplo, está trazendo novamente um índice chamado Índice de Desenvolvimento Familiar. É um índice multivariável, ou seja, ele coleta informações de várias variáveis declaradas pelas famílias e cria um índice de desenvolvimento familiar, de maneira que nós temos um índice sintético da vulnerabilidade dessas famílias. Isso é muito importante, porque, ao ver a distribuição disso pelo território,
o município pode saber ou ter uma ideia clara de onde que a área de assistência social pode atuar com mais facilidade. Além disso, os programas usuários também trazem vantagens para a área de assistência social. E eu vou dar um exemplo claro do Bolsa Família. No Bolsa Família, nós fazemos o acompanhamento de condicionalidades. O acompanhamento de condicionalidades é um esforço hercúleo do governo federal, dos governos estaduais, especialmente dos governos municipais, para acompanhar a frequência escolar de cada criança do Bolsa Família, né? Hoje, 16 milhões de crianças do Bolsa Família têm a frequência acompanhada bimestralmente, né? É uma operação realmente muito grande, muito importante. Pois bem, algumas famílias que são beneficiários do programa e são muito pobres, às vezes enfrentam dificuldades para cumprir as condicionalidades, para mandar seus filhos para a escola. O acompanhamento de condicionalidades não deve ser entendido como uma coisa punitiva. A família está descumprindo, então vamos logo cortar o benefício delas. A gente tem que entender o acompanhamento de condicionalidades da seguinte maneira: ele é o maior sinal de vulnerabilidade dessas famílias. Se uma família chegou numa situação que não está conseguindo mandar seu filho para a escola, é porque ela está numa situação tal de falta de estrutura que ela precisa da atuação da área de assistência social do município. Para isso, toda vez que uma família entra em situação de suspensão, o SICOM gera uma lista, o Sistema de Acompanhamento de Condicionalidades, que vocês têm instalado nos seus municípios, vocês têm acesso a eles. O SICOM gera uma lista de famílias que estão em descumprimento de condicionalidades. Essa lista é uma lista prioritária para a ação da assistência social, né? E a ação social, contando com essas ferramentas, a assistência social contando com essas ferramentas, ela deixa de fazer deixa de ter uma atuação baseada apenas na demanda, que às vezes chega e às vezes não chega, e passa a ter um retrato muito claro e estruturado de como que estão as vulnerabilidades dos seus habitantes, né? Então, ela pode atuar de maneira muito estruturada, buscando as famílias que dão sinais de vulnerabilidade por várias maneiras, pela baixa renda, pela não frequência à escola, etc. Por favor. Mas mesmo com toda a abrangência que o Cadastro Único alcançou, e de fato ele já alcança 23 milhões de famílias, nós sabemos que ainda existem famílias que precisam ser inseridas no Cadastro Único. O aspecto mais importante disso é que, na maioria das vezes, essas famílias são tão pobres e tão vulneráveis que não chega para elas a informação mínima, que é a informação de que elas precisam procurar o poder público para se cadastrar. Essas famílias é que nós estamos procurando agora por meio do Busca Ativa. Os procedimentos que a gente está chamando de Busca Ativa são procedimentos que cada prefeitura desenvolve para buscar essas famílias em locais de difícil acesso, locais conflagrados pela violência, locais dominados pelo tráfico, coisas que dificultam o acesso tanto das famílias ao poder público, quanto do poder público a essas famílias. Então, o importante da mensagem da Busca Ativa é essa: o Estado tem que ir atrás da parcela dos cidadãos que é mais vulnerável. Próximo, por favor. Então, qual é a ideia? A ideia é localizar e incluir no Cadastro Único todas as famílias de baixa renda, registrando da maneira mais adequada possível cada uma das informações declaradas para a família e alertando a família do quão importante é que ela declare da maneira mais fidedigna possível todas as informações, inclusive e talvez principalmente a informação de renda. Identificar corretamente as famílias que pertencem a grupos específicos, grupos populacionais específicos, como, por exemplo, grupos indígenas, populações quilombolas, populações ribeirinhas. O novo Cadastro Único permite esse tipo de registro. E atualizar, finalmente, os dados das famílias que já estão cadastradas. Porque a informação do Cadastro Único ela tem validade. A validade é de 2 anos. Passado esses 2 anos, a família tem que buscar o poder público ou o poder público buscar as famílias para manter esses dados atualizados. Próximo, por favor. Muitas vezes é importante que o poder público tenha parcerias para encontrar essa população de baixa renda. Tanto no governo federal, quanto nos estaduais, quanto nos municipais, essas parcerias podem, e eu diria até que elas devem ocorrer, porque muitas vezes os parceiros são aqueles que têm um maior conhecimento de populações que estão em situação muito vulnerável. Próximo, por favor.
mas vamos deixar muito claro aqui qual é o papel das parcerias. As parcerias, elas podem, por exemplo, uma ONG que trabalha com população pobre, ela pode divulgar o cadastro único e ela pode alertar o gestor municipal do Bolsa Família do Cadastro Único e a área de assistência social, aonde que estão essas famílias. O cadastramento, entretanto, é do poder público municipal. Ninguém mais cadastra no Brasil. Nós não cadastramos no governo federal, os governos estaduais não cadastram. São vocês que fazem o cadastramento das famílias no Cadastro Único. Daí a importância do papel que os municípios têm. Próximo, por favor. Então, aqui tem uma série de competências. Eu vou, basicamente, me centrar aqui nas competências dos municípios. Pode pular mais duas, por favor. Uma, duas. Pronto. Então, os municípios, eles têm que, nesse processo de busca ativa, articular as ações de busca ativa, entrando em contato com a coordenação estadual, vendo se a coordenação estadual tem alguma coisa muito específica para a área de vocês, discutir com parceiros locais e criar um acordo para que tenha uma estratégia de ação, com um cronograma de ação para cadastramento dessas famílias, realizar o cadastramento das famílias, né, que ainda estão fora do Cadastro Único, e atualizar as informações cadastrais das famílias que já estão cadastradas no Cadastro Único. Próximo, por favor. E aqui um recado importante para os municípios. O sucesso tanto do Bolsa Família quanto dos demais programas que são usuários do Cadastro Único, como eu citei vários exemplos aqui, né, é a qualidade da informação cadastral. Quanto melhor for o trabalho que vocês desenvolverem no município para cadastrar com fidedignidade, colocando as pessoas e as famílias certas dentro do cadastro, maior o impacto que esses programas vão ter. E tão importante quanto fazer a busca ativa, ou seja, que procurar profundamente onde que estão as famílias mais vulneráveis do município, é ter a certeza de que as famílias que estão cadastradas são, de fato, famílias vulneráveis. É fundamental que a gente tenha um cadastro, que seja um mapa completo dos vulneráveis, mas que não tenha gente que não tem o perfil para estar lá. O recado, então, é que o cadastro precisa ser bem focalizado. Ou seja, ele não deve deixar nenhuma família vulnerável de fora e ele não deve incluir nenhuma família que não tenha perfil de vulnerabilidade de baixa renda. Por favor. Nós, aqui no governo federal, nós desenvolvemos alguns procedimentos para tentar ajudar vocês a manter o programa bem focalizado. Os processos de revisão cadastral e de verificação de inconsistências cadastrais, que nós chamamos de auditorias, são processos que buscam colaborar com o município no sentido de manter um cadastro limpo. Basicamente, especialmente no caso das verificações de inconsistências cadastrais, nós fazemos o cruzamento dos dados do Cadastro Único com uma série de outros registros para ver se as famílias continuam tendo perfil de baixa renda. Famílias cujos dados mostram alguma inconsistência, nós geramos uma lista, mandamos para os municípios e pedimos checagem. Essa checagem deve ser feita prioritariamente por meio de visita domiciliar. Sempre que possível. A visita domiciliar é uma parte muito importante do cadastramento. A gente sabe que muitas vezes o município não tem uma estrutura grande o suficiente para fazer visitas domiciliares a todos os cadastrados, né? Mas é sempre muito importante que se faça uma visita, pelo menos a uma parte desse público, né? A gente aconselha que pelo menos 20%, um em cada 5 cadastrados, tenha uma visita domiciliar, para checar se as condições que a família está declarando são aquelas mesmas, ver a situação de baixa renda e, portanto, ter um cadastro muito fidedigno. O registro apurado das informações, especialmente das informações de renda, é fundamental para as políticas que se baseiam no Cadastro Único. Próximo, por favor. A contribuição que nós tentamos dar com os municípios não é uma contribuição simplesmente criando processo de auditoria aqui. Tanto nós, como a área de assistência social também, a Secretaria Nacional de Assistência Social, nós criamos o que é chamado Índice de Gestão Descentralizada. No caso do Bolsa, é um índice que mede
o quão bem-sucedida é a gestão local do cadastro e do Bolsa Família. Quanto melhor for a gestão do cadastro e do Bolsa Família, maior é o índice de gestão descentralizada. Ao índice de gestão descentralizada está associada uma transferência de renda para os municípios. Nós assumimos que os municípios estão fazendo um trabalho que é refletido nesse índice e nós estamos remunerando o município por esse trabalho. Quanto maior o IGD, o índice de gestão descentralizada, maior a transferência relativa ao IGD. Então, o município tem um incentivo para cuidar bem do seu cadastro e fazer um bom acompanhamento da área de condicionalidades. Esses são os fatores que remuneram o IGD. E maior o volume de recursos que é transferido, e o uso desses recursos é um uso muito flexível, é um uso extremamente flexível, que pode ser usado em praticamente qualquer ação que o município precise para melhorar a gestão do cadastro único e do Bolsa Família. A mesma coisa vale para o índice de gestão descentralizada da assistência social. Então, é um recurso muito bom para a área de assistência social, para a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único, pela flexibilidade de uso, pela capacidade de atender às necessidades que o município realmente tem. E esse recurso, ele reflete uma boa atuação. Então, se vocês investirem no aperfeiçoamento das ações da gestão do Cadastro Único, isso vai refletir numa maior transferência de recursos. E, sobre isso, é necessário lembrar, o orçamento do IGD, anual do IGD, era de 308 milhões há 2 anos atrás. E, esse ano, ele supera os 600 milhões. Então, o governo federal está fazendo um esforço muito grande para aumentar a transferência para os municípios e fazer com que essa transferência seja uma transferência útil e que possa contribuir muito para a melhoria de gestão do programa. Então, para resumir, nós temos diversas políticas de grande impacto que têm como base o Cadastro Único. São as prefeituras que são os responsáveis pela coleta e atualização das informações das famílias de baixa renda. Quanto melhor a qualidade da informação que vocês captarem no cadastro, maior será o impacto dos programas usuários, inclusive do Bolsa Família. As parcerias são muitas vezes importantes para que o município encontre as famílias mais vulneráveis. E é muito importante que vocês encontrem essas famílias. Do trabalho de vocês de encontrar essas famílias depende a superação da extrema pobreza no Brasil. Finalmente, o governo federal tem contribuído não apenas por meio de processos, como os processos de revisão e de auditoria, mas também com os recursos do IGD e também com tudo que a gente passa para as coordenações estaduais do Bolsa Família para que elas repassem para vocês. Então, acionem as coordenações estaduais do Bolsa Família, elas estão preparadas para atender vocês, da mesma forma como nós estamos trabalhando com elas. Eles são grandes parceiros nossos e grandes parceiros de vocês. Eu passo agora, então, a palavra para a Valéria. Obrigado. Boa tarde. Deixa eu ligar primeiro. Boa tarde a todos e todas. Estamos já caminhando para a reta final, né? E eu tenho um aviso, eu vou acelerar a minha fala, eles estão colocando, coloca a minha, por favor, para a gente dar um tempo também para perguntas, que nós precisamos terminar uns 10 minutos antes, porque vai ter um coffee break aqui do lado, oferecido pelo MDS, né, para que todos nós possamos estar participando. É isso mesmo, né? Um coffee break oferecido pelo MDS. Pronto. Bem, então, assim, o secretário Luiz falou muito a perspectiva do cadastro único, né, a importância da busca ativa na perspectiva do cadastro, né, e do acesso à renda. E você pode pôr a primeira já, por favor. Eu queria estar colocando mais aqui a perspectiva da busca ativa também, desse conceito que nós alargamos e, vamos dizer assim, é um dos eixos do Plano Brasil Sem Miséria, na perspectiva da busca ativa também, não só para o acesso à renda, mas também para o acesso a serviços, né, que tem como sempre a centralidade, a base, o cadastro único, né? Por isso que o secretário Luiz estava dizendo da importância do cadastro único
para a política de assistência social no município, no Estado e em âmbito nacional, como também para provocação para demais políticas públicas também, porque ele é um celeiro de informação vamos dizer assim, das populações com maior grau de vulnerabilidade, seja por renda ou até por outras questões de vulnerabilidade. Eu queria já, então, legal que ele já pulou primeiro, já estou nessa segunda mesmo, na perspectiva que a gente coloca o Sistema Único de Assistência Social, né, também nessa intersecção e até talvez sendo um dos carros-chefes na localidade, né, nos municípios, né, na questão da busca ativa, mas também na articulação, né, do próprio plano. O Sistema Único da Assistência Social, dentro do plano, ele se expandiu, né, ou seja, a gente ampliou serviços, né, ampliou o cofinanciamento federal, né, ampliamos a rede de centros, de unidades, tanto com construções, como também com a extensão de cofinanciamento, e também criamos alguns novos serviços, né? Acho que aqui a gente pode, nessa perspectiva, de expandir nesse conceito de busca ativa, de ir atrás, né? Ou seja, no conceito de que a gente não espera, né, a população, mas que a gente vai. Nós, em 2011, pensamos e construímos o que nós chamamos de equipe volante, né, que são equipes que levam serviços, né, para comunidades. Também fizemos uma outra inserção aqui das lanchas, né, para fazer o atendimento das populações que não moram em locais secos, né, mas moram nas regiões ribeirinhas, principalmente na nossa região pantaneira e na nossa região norte do Brasil. Outro eixo, né, que nós avançamos dentro do SUAS, né, na perspectiva, na composição do atendimento do Brasil Sem Miséria, né, foi a qualificação dos serviços. Então, assim, também está na rua, né, uma política de capacitação bastante ampla, onde, nesse o primeiro número de pactuação, que o chamado programa Capacita SUAS, que nós criamos no ano passado, que provavelmente a capacitação vai ser feita neste ano, né, porque nós retardamos em virtude exatamente do momento eleitoral dos municípios. Nós vamos estar capacitando nesse primeiro momento, a primeira meta pactuada foi de 37 mil trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social, e pretendemos estar dando continuidade, né, nesse processo de capacitação. O Capacita SUAS ele é desenvolvido por meio dos estados, né? Então os estados vão estar fizeram seus processos de adesão, provavelmente vão estar mobilizando os municípios, né, para que vocês liberem seus trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único para fazer essas capacitações que vão ser ofertadas agora, provavelmente, após o Carnaval, março, abril, né, que os estados vão estar ofertando. Outro eixo bastante presente de necessidade, né, para que a gente possa avançar no sistema, inclusive implementando uma das funções da própria política da assistência, né, que é a vigilância social. Então, nós também iniciamos um processo forte a partir de 2011, 2012, de implementação e de motivação para os estados e municípios implantarem concretamente essa área da vigilância social, que daqui a pouco a gente detalha um pouco melhor. Também os serviços, né, de acompanhamento familiar, e a inserção no cadastro, que aí eu acho que a gente já ouviu bastante, né, para acesso a benefícios e essa perspectiva da integração serviços e benefícios. A próxima, por favor. Podemos passar também, é mais uma articulação da assistência social no município, nessa perspectiva do Plano Brasil Sem Miséria.
Então, acho que para a gente sintetizar um pouco e avançar para frente, então, concretizando a lógica da buscativa, né, impulsionada pelo Plano Brasil Sem Miséria, a gente tem a centralidade no SUAS da vigilância, do acompanhamento familiar no sistema, por meio do PAEF, CRAS e do PAEF, né, no CREAS, nos centros de referências, né, e também o acesso a benefícios sociais, transferências de renda e também o acesso às demais políticas. Próximo, por favor. Conceituando um pouco a vigilância social, né, que é essa área que a gente iniciou essa forte implantação a partir de 2012. Então, ela se coloca como área responsável nos municípios, né, pela produção, sistematização, análise e disseminação de informação no território sobre situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias, indivíduos, né, e dos eventos de violação de direitos. Do tipo volume, padrão de qualidade, dos serviços ofertados, ou seja, é o lugar da referência e da contrarreferência, né? Então, ele possibilita o reconhecimento, a identificação das necessidades da população, permitindo ações proativas, planejando a oferta, né, e a efetivação do acesso das famílias e indivíduos aos serviços e benefícios. A vigilância ela adota concretamente a buscativa como método estratégico de efetivação do acesso, né, potencializando ações de caráter preventivo, inclusive do agravamento das situações. Ou seja, trabalhar contra a referência é um pouco isso, né? Então, o papel da vigilância social, que é uma das funções da política de assistência social estabelecida pelo texto de 2004, ela se põe nessa perspectiva de analisar os dados do município, né, e ofertar esses dados, né, para os serviços na ponta, ou seja, para os CRAs, para os CREAs, para orientar as organizações não governamentais também, na perspectiva de que a gente focalize o atendimento tanto nessa busca dos mais vulneráveis, né, para a inclusão dos mais vulneráveis, como também para redimensionamento das ofertas de serviços. A próxima, por favor. Próximo. A busca ativa e o acompanhamento familiar. Então, aqui a gente gostaria de estar trabalhando um pouco, talvez a gente tivesse feito um outro desenho, né? Quer dizer, o desenho da vigilância, que a vigilância sistematiza os dados de cadastro, sistematiza as informações que o município tem, seja do censo, das vulnerabilidades, e oferta, ou seja, e oferece isso para os serviços, para que os serviços, né, possam estar indo fazer essa busca concreta nos seus territórios, né? Então, as famílias que não são cadastradas, a prioridade é construir a inclusão no cadastro único, né, dessa busca. As famílias cadastradas em situação de descumprimento de condicionalidades, crianças, né, e adolescentes que recebem benefício de prestação continuada e que não têm acesso à escola, né, e as demais. A gente fala de outras buscas ativas, né, que é também a vigilância sobre o trabalho infantil e também essa identificação do trabalho infantil, pessoas em situação de rua, as comunidades tradicionais, os beneficiários do BPC, também, que nós estamos nesse processo de inclusão de todos os beneficiários do BPC no cadastro único, né, e as pessoas com perfil, mas sem acesso ao BPC também. Então, nós elencamos aqui um pouco os públicos, né, de busca ativa, concretos para a busca ativa, que a vigilância social no município, a partir dos dados existentes, né, não só do cadastro, mas do SICONV e de outros dados que os próprios aplicativos do MDS se alimentam, até outros dados estaduais, né, às vezes tem município que também tem dados municipais, sistematiza e coloca à disposição dos serviços para facilitar o que a gente está chamando de busca ativa, tanto para a inclusão no cadastro, como para a inclusão nos serviços. Próximo, por favor. Aqui um pouco uma dinâmica, né, dos agentes, ou seja, quem realiza, né, a busca ativa e também os serviços, né? Então,
ali um desenho da lancha, né, que nós vamos estar entregando na região norte esse ano para 108 lanchas, para 108 municípios, para não só fazer busca ativa, mas para levar serviços também a essas comunidades, né? O CRAS, né, que é o local concreto, né, para a inclusão tanto no cadastro, boa parte dos municípios do Brasil já tem o cadastro descentralizado, né? E aí o próprio tem cadastradores nos CRAS, né, que facilita a inserção desse atendimento, principalmente da busca ativa, né? As equipes volantes nos municípios que têm alta densidade demográfica e, quer dizer, alta geográfica, né, e baixa demográfica, né, tem uma baixa densidade demográfica, mas tem uma extensão territorial muito grande. Então nós instituímos as equipes volantes, né, vinculadas aos CRAS, para que essas equipes possam sair, fazer a oferta, fazer a busca ativa e levar serviços, né. O CREAS, né, na perspectiva de atendimento das violações de direitos, né, e que também muitas vezes se torna como porta de entrada de muitas violações, que tem que fazer essa remetência ao cadastro e também aos centros de referência. Um outro ponto, né, que tem muita relação com busca ativa, com vigilância, é o serviço de abordagem social, né, que trabalha nos espaços mais coletivos. Nós temos uma prática, né, desse serviço já implantada nas grandes cidades e médias cidades, né, para que a gente possa, de fato, incluir as populações em situação de rua também no cadastro único. Tem um formulário específico no cadastro para cadastramento dessa população. Então, a gente também tem treinado, juntamente com a assistência social e a Senarc, né, treinado os municípios e os estados para que efetive, né, esse direito também à população em situação de rua. E nós temos a unidade que está situada nos municípios com mais de 200 mil habitantes, mas que a gente chama de Centro POP, que é uma unidade exclusiva para atendimento da população em situação de rua. O Centro POP ele se torna o lugar de referência, né, de endereçamento para efeito do cadastro. Basicamente, é um dos pontos, né, de endereçamento da população em situação de rua, porque ela não tem domicílio. Então, ela usa como endereço, né, o centro de referência ou o serviço de acolhimento. A próxima, por favor. Aqui eu gostaria de qualificar um pouco o acompanhamento familiar, né, que deve ser ofertado tanto nas unidades nossas. Então, trabalhando aqui com as unidades, que a gente chama de unidades estatais, né, que é o CRAS, o CREAS e o Centro de População em Situação de Rua. Então, esse acompanhamento familiar, né, ele deve ser compreendido como um conjunto de intervenções, né, que são desenvolvidas de forma continuada com as famílias, né. Pressupõe um plano de acompanhamento familiar, né, onde se estabelece também um pacto, ou seja, um compromisso com a família para esse acompanhamento, né. Vamos dizer assim, outra premissa, né, do acompanhamento familiar é a compreensão concreta da realidade de vida, das demandas e potencialidades dessa família que está sendo acompanhada. E, se ela está em acompanhamento, é porque ela está exatamente com maior dificuldade, né, no seu processo, até mesmo de acesso à renda, né, que são, por exemplo, as famílias em situação de condicionalidade, que é um dos públicos prioritários, né, no acompanhamento familiar. Os serviços, né, que fazem o acompanhamento familiar, concretamente, é o PAEF, né, nos CRAS, o PAEF nos Centros de Referência de Assistência Social especializado, né, para atendimento de família em situação de pobreza, extrema pobreza, né, e vulnerabilidade social, e aqui prioritariamente, né, as famílias que recebem os programas de transferência de renda, seja o Bolsa Família e o BPC, né, porque são as famílias com mais grau de vulnerabilidade e de maior grau de pobreza também. Os CREAS, né, que atendem à situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, né? A gente sempre também trabalha isso. Que, às vezes, a família, ela por ser extremamente pobre, ou por estar numa situação
de bastante vulnerabilidade social, ela também constrói, né, ou ela fica mais exposta, né, a violações de direitos entre os seus entes, né, ou até no território para com os seus entes, né. Então, nesse aspecto é que a gente tem, né, o atendimento de famílias também nos CREAS, né, nessa perspectiva de trabalhar o fortalecimento das famílias e dos indivíduos, né, que sofrem ou sofreram, né, violências ou demais violações de direitos. E o serviço especializado para a população em situação de rua, né, que aí eu estava dizendo o Centro Pop, que atende esse público jovem, adulto, idosos e famílias também em situação de rua, que temos essa realidade em algumas grandes cidades brasileiras, às vezes até em pequenas, né, na perspectiva também de construir o resgate pessoal, social, né, desses indivíduos, desses jovens, né, na perspectiva da reinserção, né, na perspectiva da retomada, né, do projeto de vida. Próxima, por favor. Como já falei anteriormente, então, um pouco aqui só disciplinando os serviços, né, que acontecem diretamente no CRAS, que são ofertados ou se referenciam no CRAS, né, o PAIF, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que podem acontecer dentro do próprio espaço do CRAS ou referenciado a ele, as equipes volantes, com aquela estratégia, né, de parte para determinada situação de municípios grandes com pequena população, e as lanchas da região norte, mais focada na região norte do Brasil, que tem acesso, né, que não tem acesso à estrada e que tem acesso a atendimento concreto de comunidades ribeirinhas. O CREAS, né, uma unidade estatal, o CREAS, através do PAIF, é responsável pelo acompanhamento familiar e a oferta das ações preventivas, né? Também é o local mais concreto, ou seja, mais real, da construção da busca ativa nos territórios, que o CRAS é uma unidade de território, né? Ela é territorializada dentro do município, e ela atua com as famílias daquele espaço territorial, né? Então, na perspectiva da busca ativa, e também ela faz a coordenação e gestão desse território, né? O público, é evidente que são público situação de vulnerabilidade social, em especial famílias, né, beneficiadas com os programas de transferência de renda e benefícios. O próximo, por favor. Aqui a gente chega à unidade do Centro de Referência Especializado, que também é uma unidade pública, estatal, que também faz o acompanhamento, né, deve fazer o acompanhamento mais especializado, né, às famílias em situação de risco ou com violação de direitos entre seus membros. O PAEF, né, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às famílias, oferece também o serviço de medida socioeducativa para adolescentes em conflito com a lei, aí LA e PSC, né, que são serviços de medida socioeducativa em meio aberto, e o Serviço Especializado de Abordagem Social de Rua, que tem uma forte vinculação de busca ativa dos públicos mais vulneráveis e das violações de direitos mais presentes, né, nesses espaços. O público, né, são famílias e indivíduos com risco pessoal e social ou por violação de direitos. O próximo, por favor. O BPC, né, o cenário atual do BPC, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício de garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou idosos com mais de 65 anos, que não tem como garantir, né, essas pessoas não têm como garantir o seu provimento, né, e nem tem isso garantido, o seu provimento garantido pela sua família, né. O BPC é um benefício instituído pela Lei Orgânica da Assistência, já em 1993, com início de implementação dele em 1996, portanto, já há algum tempo, né, nós temos hoje 3.771.842 beneficiários, né, mais de 2 milhões
são pessoas com deficiência, e 1.744.475 são idosos, ou seja, pessoas com mais de 65 anos, que não contribuíram, né, que nunca fizeram parte do sistema contributivo e que, portanto, têm nesse benefício, né, que é de um salário mínimo, vamos dizer assim, o seu sustento, e muitas vezes, né, ele é a única renda fixa de muitas famílias, né, de renda, com renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, que é o corte de renda do BPC. O benefício de prestação continuada, como ele é operado pelo INSS, então, às vezes, ele fica meio descolado, né, da assistência social e do sistema único. Então, nós estamos num processo nos municípios de fazer o cadastramento do beneficiário do BPC, que mora naquele município. Todos os municípios já têm as relações, né, que a gente encaminhou. Fazer o cadastramento dessas famílias no cadastro único, né, para que a gente também possa ter essa dimensão mais inteira, né, dessas famílias e unificação desses cadastros. Este ano nós vamos iniciar um processo também de revisão do BPC, né, através de um processo também informatizado, né? E também trabalhamos fortemente com busca ativa na perspectiva do BPC, né? Principalmente através do que a gente chama do BPC Escola e BPC Trabalho, né? Que são, vamos dizer assim, 2 programas dentro estratégicos para que a gente possa trabalhar pessoas com deficiência. Não são 2 programas voltados aos usuários que recebem benefício de prestação continuada, a gente fala os beneficiários do BPC com deficiência e que estão fora da escola por algumas barreiras, né? Seja barreira que a família não acredita na escola, seja porque a escola não tem acessibilidade e não pode recebê-lo. Então, é uma estratégia bastante interessante de fazer, é uma busca ativa concreta, né? Inclusive com um cadastro, com um formulário, e que é importante que todos os municípios façam essa adesão para que a gente possa, de fato, concluir, né, e fazer com que os ainda 30%, né, pelo menos era esse dado que a gente tinha até o começo do ano, já deve ter baixado um pouco, né, Lídia? Lídia está aí. Mas o dado que a gente tinha é 30% ainda dos beneficiários do BPC entre 0 a 18 anos, com capacidade, né, de estudo, ou seja, com capacidade de escolarização, e estão fora da escola, né, por algum tipo de barreira, né? Então, a gente também tem essa perspectiva e todo o procedimento de adesão dos municípios para que a gente vença, né, vamos dizer assim, essa inserção, né, que não é só a inserção na escola, a identificação de barreira, mas também depois tem todo o processo de acompanhamento. Da mesma forma, a gente está trabalhando o que a gente chama também da integração do trabalho, do beneficiário do BPC com idade produtiva, e que ele tenha condição de se inserir no mundo do trabalho, não necessariamente, né, no mundo do trabalho, mas também no mundo público, né, de poder sair do isolamento e poder viver sua cidadania plena, né, a partir de estratégias ou de escolarização também, ou de outras capacitações, né, para que ele possa ter acesso. A gente tem contado com o Pronatec, vagas junto ao Pronatec para fazer o acesso também das pessoas com deficiência nessa estratégia que a gente está chamando de BPC Trabalho. Próximo, por favor. Aqui é um pouco o que a gente chama também, né, desse conceito de busca ativa para o BPC, né? Tanto os que ainda não têm o direito, mas que ainda
não o acessaram, né? Então, através de todo um processo de busca também nessa lógica, né, de sair fora, de ir atrás, a partir dos dados que são disponibilizados pela vigilância, né, as equipes dos CRAS faz essa busca na perspectiva de inclusão de pessoas que têm direito e que não recebem, encaminhando elas ao INSS, construindo todo um processo junto com essa família para acesso ao benefício. E os que já têm o benefício, também todo esse trabalho para a inclusão na escola e inclusão nas possibilidades do mundo do trabalho. Próximo, por favor, também a lógica que a gente quer frisar aqui também é a busca ativa para o trabalho infantil, eliminação dele, de preferência, e aí queria fazer uma parte, né? Esse ano é importante a gente sensibilizá-los, né, a todos aqui, na perspectiva de que, de fato, a gente construa bastante possibilidade de utilização de todas as nossa sensibilidade para a identificação do trabalho infantil nos territórios, nos municípios, né? Em virtude também que o Brasil, nós vamos discutir muito trabalho infantil durante este ano de 2013, porque em outubro de 2013 o Brasil vai sediar a 3ª Conferência Global de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, né? Vai ser aqui em Brasília, em outubro. E, então, nós também temos fortemente essa discussão. Nós estamos num processo de revisão do PET, né, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, dando vamos dizer assim, um gás, né, no próprio PET, para que a gente possa efetivamente construir uma grande identificação, né, nos territórios municipais de trabalho infantil e construir estratégias de enfrentamento. Próximo, por favor, que a gente estava falando de busca ativa em relação à população em situação de rua, de certa forma, já coloquei bastante lá, e aqui só frisando que existe uma cartilha, né, essa verdinha que está colocada ali, é uma cartilha produzida, que nós produzimos conjuntamente, né, Senarc e CNAS, né, que orienta os municípios para o cadastramento da população em situação de rua, nas localidades, da inclusão no cadastro único da população em situação de rua e também todo o circuito, né, de acolhimento, de acessos, né, para essa população na perspectiva do resgate, né, e da redução, né, dessa situação, da vivência dessa situação. Próximo, por favor. Aqui um pouco o papel do Estado, de forma geral, que a gente sempre também fala, né, tem esse compromisso com os estados e aqui com os municípios, na perspectiva de que o Estado, né, desenvolva apoio técnico aos municípios, né, também com orientação, com capacitação, né, falei do Capacita Suas, também que o Estado também contribua com os municípios, né, na perspectiva de cofinanciamento de serviços e de benefícios, fundamentalmente aqui eu estou falando dos benefícios eventuais instituídos pela Lei Orgânica da Assistência e que os estados, né, pela lei, devem apoiar os municípios nessa perspectiva de instituir os benefícios eventuais. Apoio à inclusão produtiva, rural, urbana, evidente, né? Também isso no eixo do Brasil Sem Miséria e o acompanhamento do processo de implementação do plano Brasil Sem Miséria, a sua efetividade junto aos municípios. O próximo, por favor, registrar aqui só alguns dados já desenvolvidos, né, dados que a gente capturou do Censo SUAS de 2012, já do preenchimento da realidade dos municípios, né, já, vamos dizer assim, alguns resultados concretos de busca ativa, né, e de inclusão nesse sentido. Nós já temos 810 mil famílias extremamente pobres em acompanhamento no PAIF, né, nós temos 95%, 99,5%, a grande maioria, ou seja, dos CRAs, fazem busca ativa, né? 99% dos CRAs realizam, né, visitas domiciliares, evidências, é o primeiro passo, né, para um concreto estabelecimento de busca, de conhecimento das famílias. 66% dos CRAs eles têm estratégia de deslocamento de equipes para atendimento e oferta de serviço.
que na perspectiva do trabalho social, né, que desenvolvido pelos CRAS e pelo acompanhamento familiar, a buscativa não é uma vez, né, que você vai e você institui uma permanência, né, de estar trabalhando com essas comunidades e populações ou famílias mobilizadas, né? 72% dos CRAs utilizam a buscativa como estratégia para a inclusão das pessoas com deficiência nos serviços ofertados pelos CRAs. Então, a próxima, por favor, só para a gente fazer o obrigado e deixar essa reflexão, né, que o enfrentamento das situações de pobreza e extrema pobreza exige medidas que integram o trabalho social com oferta continuada de serviços, com transferência de renda, benefícios e a ampliação do acesso a direitos e serviços públicos, né? Então, portanto, estamos todos nesta direção, né, e fortemente nesse momento de acolhimento aqui nacional, né, dos novos gestores e gestoras, né, dos prefeitos e prefeitas, trabalhando aí nessa perspectiva de que a gente, agora com bastante sangue novo, né, a gente coloque bastante vida e possa, de fato, construir essa inclusão e esse enfrentamento concreto às situações de pobreza e de extrema pobreza e de vulnerabilidade, para que, de fato, a gente reduza os riscos, os agravos, as violações de direitos que a gente ainda enfrenta e persiste. Muito obrigada. E antes de iniciar a rodada de perguntas, eu queria deixar registrado que nós, da Senarc, desenvolvíamos um módulo especial de boas-vindas aos novos gestores. Isso está na internet, é fácil de achar no site do MDS, entra no Bolsa Família e Educação à Distância. Tem lá um tutorial de boas-vindas para os novos gestores municipais, e quem quiser pode se inscrever, é muito fácil usar e muito instrutivo para os novos gestores do programa. Obrigado. Podemos começar, então, com as perguntas? Acho que a gente podia fazer umas 3 ou 4, pelo menos, e começar a responder, né? O IGD do meu município é baixinho, 0,67. Eu consultei aqui agora. É Virgolândia, Minas Gerais. Certo. É o IGD do SUAS ou o IGD do Bolsa Família? Do SUAS. Do SUAS. O IGD do SUAS, ele está sendo calculado, né? Ele é calculado em cima do índice de desenvolvimento do CRAS, né? Então, vai depender muito do que a gente chama IDCRAS, né? O índice de desenvolvimento do CRAS, ele é composto, esse índice, ele é composto de 4 dimensões, né? A dimensão de estrutura, a dimensão do atendimento, tem a dimensão da... Como? RH, que é fundamental, né? E a outra dimensão, a horário de funcionamento. Então, é a estrutura física, horário de funcionamento, atendimento e a composição da equipe de RH. Então, é evidente que o que mais pesa é a equipe de RH, né? Que tira ponto, né? E o IGD SUAS, então, ele trabalha muito com... Hoje, ele usa o IDCRAS, né, como referência, que tem essas 4 dimensões, que compõem o índice, né? E também utiliza como índice, né, para calcular o IGD, a execução orçamentária do município, né? Então, porque tem município que, às vezes, tem dificuldade de usar o dinheiro que a gente encaminha e fica com altos saldos, né, nas contas. Então, isso também entra na composição do IGD, né? Na composição, porque para baixo, né? Quanto menos utiliza, porque a gente faz um esforço imenso para enviar os recursos para os municípios, né? Então, a gente espera que os municípios precisam daquele recurso, utilize os recursos, né? Tem município que às vezes não utiliza, né?
tem deficiência de gestão, tal, e não acaba utilizando. Então, isso também incide na redução do índice de gestão do SUS. Por isso, mas você está com um bom índice, está acima de 5%, acima de 0,5%, está com 6,6%. Tem muitos municípios que recebem menos que isso, porque ele recebe, por exemplo, o percentual dele é 0,42%, entendeu? Está com dificuldade mesmo, porque está com uma gestão bastante deficitária. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho do IGD do Bolsa Família. O IGD é um índice sintético de 4 indicadores. 2 deles dizem respeito ao cadastro. Então, é o percentual de cadastros válidos e o percentual de cadastros atualizados sobre o total de cadastrados até meio salário mínimo. E 2 outros indicadores que são de acompanhamento de condicionalidades. Um indicador de acompanhamento de condicionalidades em saúde e o outro de acompanhamento de condicionalidades em educação. Para resumir, quanto maior o número de famílias de baixa renda identificadas, cujo cadastro esteja válido e atualizado, até o teto, até as estimativas divulgadas pelo MDS. E quanto melhor for o acompanhamento de condicionalidades em saúde e em educação, maior o IGD. Aí, o IGD reflete no índice, que varia de 0 a 1, né? E com base nesse índice, você então calcula o valor que é pago por cada cadastro válido e atualizado do município. Né? Nós estamos dando uma ênfase ao cadastro como um todo. Mesmo que o cadastrado não seja beneficiário do Bolsa Família, o município, ao manter o cadastro atualizado, ele recebe recursos por isso. Então, o ideal é que o município tenha uma atenção ao cadastro como um todo, não apenas ao cadastro dos beneficiários do programa Bolsa Família. Com isso, a gente aumenta o IGD do município e as transferências ao município para apoio à gestão descentralizada. Uma pergunta para fazer uma revisão geral no cadastro do Bolsa Família, porque a princípio pressupõe, digamos, a boa-fé na maioria dos municípios. Mas eu fui vereador numa cidade e tive que ameaçar de levar para o promotor público um caso de que um vereador, secretário do município, a mulher era beneficiária do Bolsa Família, e outro cidadão de frente, que morava num rancho de chão batido, com 4 crianças pequenas, não recebia. E várias vezes a gente pedia para fazer a revisão, eles alegavam que, como existe aquele cadastro, o número X por município, e só poderia cadastrar novos caso vagasse alguém. Então, como enfrentar isso, já que a gente sabe que em alguns municípios existe muito corporativismo político, muito clientelismo político em cima disso? Como enfrentar? Ministério Público, denúncia direta ao MDS, uma auditoria direta com o MDS, ou você faz uma auditoria no município? Em primeiro lugar, eu queria esclarecer uma coisa. Não existe limite para cadastramento. Nenhuma gestão municipal pode dizer que não pode cadastrar mais uma família de baixa renda, porque as estimativas já foram atingidas. Segundo ponto, nenhum político eleito que tomou posse pode receber Bolsa Família independentemente de sua renda. Está na legislação do programa. Nenhum político eleito, por menor que seja a sua renda e por maior que seja a família, pode receber Bolsa Família. A legislação é muito clara a esse respeito. Denúncias podem ser encaminhadas, pode ser encaminhada para o Ministério Público também, mas denúncias com substância podem ser encaminhadas para fiscalização do programa Bolsa Família no endereço da Senarc, que está disponível no site. Nós acionamos a gestão municipal, verificamos isso e, depois de um processo administrativo relativamente curto, se comprovada a situação, é emitida uma guia de cobrança e o político vai ter que devolver aquele dinheiro. Então, as denúncias podem ser, desde que tenham substâncias, as denúncias podem
ser encaminhadas para a gente. Boa tarde. Ainda em relação ao Bolsa Família, em relação à pergunta que foi feita há pouco instante, na nossa cidade, Barro Preto, Bahia, uma cidade pequena também, o ex-prefeito, que nós colocamos ele para fora agora, a irmã, tinham quantas irmãs? 2 irmãs, eram cadastradas no Bolsa Família. Creio que no levantamento que nós fizemos, acho que 70% da família do prefeito recebeu o Bolsa Família. Algumas pessoas de veículo na cidade e não tinha absolutamente nenhuma característica de pessoa de baixa renda, também recebeu o Bolsa Família. Diretor da escola recebeu o Bolsa Família. No período de campanha, algumas pessoas de baixa renda, quando colocava a foto dela, que é a prefeita eleita, na casa, uma equipe ia até a essa casa, pedia para tirar foto. Se não tirasse a foto, eles cortavam o Bolsa Família, suspendiam o Bolsa Família. De alguma forma, eles faziam isso. Então, essa pessoa, obrigatoriamente, tinha que ir na casa do prefeito. O prefeito conversava e dizia: estou sabendo que você está me maltratando. E a pessoa, sem saber o que fazer naquele momento, recuava, né, tirava foto dela da casa e 2, 3 dias depois eles mandavam na cidade mais próxima, onde faz a gestão, e em seguida era liberado o Bolsa Família. Como é que é isso? O prefeito tem esse controle? Ou alguém da prefeitura tem esse controle, tira e bota a hora que quer? Porque muita gente ficou sem receber, no período de campanha, ficou sem receber o Bolsa Família. Queria que vocês explicassem isso. Qualquer denúncia qualquer denúncia pode ser encaminhada à Senarc, e se ela tiver substância, ela será investigada. A gente tem que ter muito cuidado para ter uma denúncia substantiva em cima dela, para que não seja simplesmente... Algumas vezes recebemos, durante a campanha eleitoral, nós recebemos denúncia: não querem me pagar o Bolsa Família porque eu sou da família que está fazendo oposição ao atual prefeito. E a gente vai ver, a pessoa está com um benefício válido e sendo pago, normalmente. Então, eu queria deixar algumas coisas claras. Primeiro, cabe à Prefeitura Municipal fazer o cadastramento do beneficiário, ou melhor, o cadastramento das famílias de baixa renda. A concessão, que é feita com base nessas informações, ela é uma concessão automatizada. Ela é feita por um sistema de concessão de acordo com regras que são divulgadas em portarias do programa, e ela é automatizada, não é uma concessão que alguém decida quem que entra e quem que não entra. Ela é uma concessão automatizada com base em vagas que existem. O que pode ser feito na Prefeitura Municipal é o cancelamento do benefício a pedido do beneficiário, ou o bloqueio do benefício em situações muito específicas. Então, caso os casos mencionados tenham como ser comprovados, a denúncia pode ser feita ao programa, e nós abrimos um processo de sindicância, um processo administrativo para apurar os fatos. Pode ser feito, desde que tenha substância, ou seja, não pode ser uma denúncia vaga, sem que sejam ditos exatamente quem, por quê. Do contrário, fica uma denúncia assim, impossível de avaliar, não é? Nós contamos com os gestores municipais do Bolsa Família, ou caso eles estejam envolvidos na denúncia, as coordenações estaduais do Bolsa Família e, em último caso, uma ida ao local da própria equipe de fiscalização do programa para apurar as denúncias. Mas as denúncias, o importante é que elas tenham substância. Agora, o fundamental, eu queria destacar para vocês assim, que, evidentemente, que nenhum programa está alheio à possibilidade de ser fraudado, de ter coisas desse tipo.
mas as avaliações que têm sido feitas do programa Bolsa Família são avaliações que mostram um impacto substantivo do programa na redução da pobreza, um impacto significativo do programa na redução das desigualdades sociais, e um impacto mensurável em indicadores educacionais e de saúde. Ou seja, apesar de pontualmente poderem haver casos desse tipo, eu creio que a gente deve reconhecer que, na vasta maioria dos casos, na grande maioria dos municípios, é feita uma administração muito profissional do programa e uma administração que, graças ao trabalho dos gestores municipais, tem dado resultados. E é bom enfatizar, a administração do Bolsa Família, ela tem que ser, e na maioria dos casos ela é, uma administração muito técnica. E ela tem que ser, assim, uma administração muito técnica, e é por isso que o programa atinge os resultados que ele atinge. O Bolsa Família é um programa em que a administração técnica ela dá retornos, porque o programa passa a ser bem focalizado, passa a ter grande impacto sobre a pobreza no município. Então, é muito importante que o gestor municipal escolha um gestor eminentemente técnico, preferencialmente um funcionário da prefeitura que já tem experiência com o cadastro e com o Bolsa Família, e que mantenha ele lá fazendo uma administração técnica. É assim que o programa aumenta o seu impacto, é assim que a pobreza e que a desigualdade diminui no seu município. Então, é muito importante que a gente tenha administrações muito profissionais, muito técnicas no programa. Na maioria dos casos, isso ocorre, e é graças a isso que o Bolsa Família tem o impacto que ele tem na redução da pobreza e da desigualdade no Brasil. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer à equipe de fiscalização do Bolsa Família, porque, assim, infelizmente, alguns municípios, e vale evidenciar que são pouquíssimos, que tiveram uma gestão errada do programa, justamente por falta de capacidade técnica. Porque ninguém erra porque deseja. Alguns erram porque não têm caráter e, infelizmente, são pouquíssimos gestores que não têm caráter, ainda bem. A gente encontrou um município com inúmeros problemas, e a secretária já sabe disso, e a gente fez uma auditoria interna, detectou 830 cadastros no período de maio até outubro, de cadastros novos feitos, onde não tem documento nenhum, dados nenhum do beneficiário. Na última página tem a assinatura. Então, após essa auditoria, a gente comunicou o gerente da Caixa Econômica, que, assim, também a Caixa foi muito responsável, foi até o município, porque no município não existe a Caixa, e ele comprovou a denúncia, ele levou uma equipe, a gente conseguiu todas as informações possíveis, ele está nos encaminhando o relatório do que ele achou, que comprovou que a gente encaminhou. A gente ligou para vocês inúmeras vezes, e nós vamos dar entrada segunda-feira no Ministério Público, porque, assim, o gestor do programa, nesse período, é ele quem tem que ser responsável pelos erros que eles deixaram. E como vocês têm uma portaria que diz claramente que você tem que preencher todos os campos, e, na verdade, o MDS, as portarias são claras. Quem não segue é porque não quer ler ou porque é irresponsável. Então, a parte de vocês fazem muito bem. Então, assim, o nosso próximo passo, agora em fevereiro, é começar a recadastrar o município todo, por isso que a gente vai precisar de vocês. E também a gente não sabe o número de cadastros novos que vocês encaminharam para lá, porque se nesse período a gente tem fiscalização da CGU, o município ele tem que estar com todos os cadastros lá, mesmo cadastros que estejam errados, a gente precisa contabilizar isso. Então, nós vamos precisar do MDS para que eles nos digam quantos cadastros emitiram e mandaram para o nosso município, porque a gente não encontrou registro documental de muita coisa, e os cadastros que a gente encontrou, ele cita na nossa auditoria. Então, amanhã a gente vai estar no MDS, e depois que dá entrada no Ministério Público, a gente vai encaminhar para vocês legalmente o processo. Então, assim, o que eu estou citando não é porque o erro só foi no Bolsa Família, a gente teve, não prestaram contas no sistema nem em 2010, 2011, 2009, 2010, 2011. Então, a gente ainda corre risco de ter diminuição dos recursos ou perder recursos porque eles não prestaram contas. Mas também é importante evidenciar que vocês se colocam de forma muito clara e transparente e entendem que uma nova gestão ela não pode ser penalizada nem responsabilizada por o erro de outrem. Mas é importante que a nova equipe municipal tenha conhecimento e tenha responsabilidade, porque o que a gente não achou
E os erros que a gente detectou, além da gente denunciar, a gente também precisa ter consciência para não fazer igual. Porque tudo de errado que a gente encontrou, a gente não pode fazer e roubar documento como se eles fossem nossos. A administração pública é do povo e para o povo. E o Bolsa Família é para minimizar. E assim, a gente já ganhou práticas algumas vezes do Ministério por fazer uma execução correta do programa. Então, infelizmente, alguns municípios, as pessoas não agem de forma correta, mas são poucos. E o que o município depende de vocês, a gente obtém essa ajuda. Então, obrigada pela parte que vocês já nos ajudaram. E amanhã a gente precisa de uma ajuda muito maior em termo quantitativo, porque para o Ministério Público a gente vai precisar colocar no relatório de auditoria quantos cadastros a gestão anterior recebeu e quantos a gente encontrou. Porque se a CGU for no município, quem vai responder somos nós, por algo que a gente não deve. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? A gente está chegando no horário crítico, 3h30, e vai ter ainda um coffee breakzinho ali para a gente, oferecido pelo Ministério. E não podemos demorar muito, que logo depois começa a segunda palestra da tarde. Mas vamos para uma última pergunta. Boa tarde. Professor Valdilei, de Vila Propício, Goiás. Faz parte aqui do entorno de Brasília. Considerando que a CGU é um dos órgãos que faz o acompanhamento, a fiscalização desse Bolsa Família, como que é feito e de quanto em quanto tempo que a CGU fiscaliza os municípios? Considerando que nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil, como que é feito e que tempo, de quando em quando é feito isso? A CGU fiscaliza a aplicação de recursos federais nos municípios por meio de amostragem, e existem várias rodadas. Nós estamos, se eu não me engano, na 36ª ou na 37ª rodada. Exatamente, 37º sorteio. Então, os municípios eles podem ser escolhidos por sorteio para entrar na auditoria. Tá? Esse sorteio, obviamente, ele depende do tamanho do município. Enfim, é feita uma amostragem para que todo município tenha uma igual probabilidade de ser sorteado, e a partir disso é enviado ao auditor lá que faz a atuação. O programa Bolsa Família é um dos programas em que é feito o acompanhamento, né? E para gestões novas do programa é muito importante, então, que seja feito o registro das irregularidades encontradas e o encaminhamento tanto para o Ministério Público quanto para a fiscalização do programa aqui em Brasília. Eu queria agradecer a todos pela presença. Novamente, pedir um esforço muito grande dessas gestões para cuidarem do cadastro único nos seus municípios, porque nós, com o cadastro único bem cuidado, a gente tem certeza que a gente tem uma política de assistência social mais bem executada, e todas as políticas sociais do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais que utilizam o cadastro vão ter um grande impacto sobre a população mais vulnerável dos seus municípios. Muito obrigado.